Mas a nossa humanidade ela permanece, mas algumas atitudes, alguns comportamentos, né, algum caminho que a gente escolhe, em determinado momento nós convertemos, né, mudamos a rota, a direção e passamos a trilhar um novo caminho. Então, esse Leandro humano ainda tem medo, ainda tem sonhos, ainda tem alegria, ainda tem tristezas, ainda tem projetos, ainda almeja muitas coisas, às vezes chora, às vezes não compreende algumas coisas. No entanto, essa humanidade que há 25 anos atrás teve uma colisão com o amor de Deus. Então, cheguei naquele encontro pensando em desistir de viver, em tirar a minha própria vida, depois de uma separação drástica dos pais, sendo o mais velho de 4 irmãos, hoje nós somos em 6, não sendo referência, não sendo modelo para os meus irmãos, saindo de casa na quinta, voltando no domingo, muitas vezes minha mãe chorando, falou, filho, não se maltrate mais, não faça mais isso com você, Deus tem um plano na sua vida, né? E aí, esse humano ferido, essa humanidade ferida, não era sensível a um clamor de uma mãe. A mãe é o último reduto do ser humano, né? Então, eu estava totalmente insensível até aos gritos, os apelos, né, da minha mãe nesse sentido. Então, essa humanidade ferida, essa humanidade machucada, essa humanidade que alimentava ódio, rancor, ressentimento, em determinado momento falou, minha vida não tem mais sentido, né? Para que eu vou continuar? E aí, na verdade, a vida ela nunca perde sentido. Na ótica das pessoas que sofrem, a visão ofuscada pelo ódio, pelo ressentimento, pelo trauma, ela, em determinado momento, ela acha que a vida perdeu sentido, mas a vida ela nunca perde o sentido, porque Cristo ilumina a nossa existência, Cristo ilumina a nossa vida, Cristo ele traz o sentido para a nossa vida. E quando os nossos olhos se abrem, né, nossa visão ofuscada pelo ressentimento e pelas circunstâncias, quando o colírio da graça vem sobre os nossos olhos, a gente começa a enxergar direito. E a gente percebe que tem vida depois da morte, que tem vida depois do trauma, que tem vida depois do medo. E mesmo a gente entende que a coragem não é ausência de medo. Eu hoje, como pai, uma filha já entrando na fase adulta, filho adolescente, uma quase chegando na adolescência. A gente tem medo, a gente tem receios, a gente tem preocupação diante de tantas situações que envolvem a nossa vida. No entanto, esse Leandro humano, com aquela realidade ferida, machucada, que teve essa colisão, que teve esse encontro com Cristo, verdadeiramente eu posso falar para vocês que 25 anos depois, e posso falar com ousadia, com firmeza, um Leandro ainda que tem medo, que tem incertezas, mas a experiência que eu tive com o amor do Senhor foi tão profunda e foi tão verdadeira que Santo Agostinho ele vai dizer, Senhor, é difícil te seguir, mas é impossível te deixar. Eu posso dizer e afirmar para vocês, e quem nos acompanha em casa, que é difícil seguir o Senhor. É difícil nós trilharmos esse caminho. Mas depois desse encontro verdadeiro, depois dessa colisão com o amor de Deus, é impossível deixar. É impossível deixar. Teve momentos que eu até pensei em jogar a toalha, em desistir, mas aí você olha e fala, é impossível, é impossível. Quando essa experiência é profunda, essa experiência é verdadeira, é impossível deixar esse amor. E aí, é interessante nós falarmos isso, porque a gente fala que após uma conversão, após um encontro com o Senhor, nós não nos transformamos em super-heróis. A gente cai, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II em alguns momentos lembrou disso, mas Santa Teresa ela vai dizer que santo não é aquele que nunca cai, mas é aquele que se levanta sempre. Então a nossa humanidade ferida, a gente vai cair, a gente vai errar, mas essa colisão com o amor de Deus, nós vamos ter diante dos nossos olhos, do nosso coração, que a nossa identidade primeira é sermos filhos de Deus. Em Jeremias 1,5 vai dizer que antes de sermos modelados no ventre materno, Deus já nos conhecia. Então, desde toda a eternidade, Deus já nos escolheu. Já houve um encontro com o Senhor desde toda a eternidade. E quando a gente faz essa experiência, nós nos abrimos a esse conhecimento, a gente entende que as dores, que as aflições, que os medos é uma gota no oceano, se comparado, né? É uma gota no oceano do amor de Deus, assim. Então, esse Leandro com essa humanidade ferida, com essa humanidade machucada, embora não exista uma máquina do tempo para a gente apertar aquele botão e falar, opa, vou voltar. Desculpa, nem sei se pode bater palma aqui, perdão, gente. Não existe uma máquina do tempo onde a gente aperta o botão e fala, vou voltar no meu passado para deixar de fazer aquilo que eu não deveria ter feito ou vice-versa.
embora não exista essa máquina do tempo, existe algo muito mais poderoso do que a máquina do tempo, chamada graça de Deus. Porque embora não é possível voltar no nosso passado, nessa humanidade ferida, nos traumas, naquilo que nos machucou, que nos feriu, a graça de Deus tem o poder de visitar a nossa história e de ressignificar. Então, aquilo que foi dor, aquilo que foi pranto, aquilo que machucou, aquilo que encarcerou as nossas emoções, os nossos sentimentos, nos deixou no lamaçal do pecado, a graça de Deus tem o poder de visitar a nossa história e ressignificar o pranto, ressignificar o trauma, ressignificar a dor e converter em perdão, e converter em amor, e converter em paz. Então, o Leandro de hoje, ainda estou nesse processo, né? Acho que até o nosso último suspiro nós estamos nesse caminho. A gente tem aquela primeira conversão a qual nós colidimos com o amor de Deus, e nós temos a segunda conversão, que é até o nosso último suspiro.